Observe os diagramas de fase de duas substâncias diferentes. Nós temos uma, digamos, o comportamento normal do diagrama e um comportamento anômalo da água, né? Então, bater no olho, você já tem que bater o olho e saber que esse comportamento ele é anômalo. E esse aqui seria o comportamento normal. Por que eu sei que ele é anômalo? Porque, basicamente, aqui, quando eu reduzo a temperatura, a pressão está aumentando. Então, quando eu reduzo a temperatura, a pressão aumentando, o comportamento é anômalo, não é o normal. Tá? Não é o normal. O normal é a pressão aumentar quando eu aumento a temperatura. Por quê? Responde para mim uma questão discursiva. Por que que a pressão aumenta quando eu aumento a temperatura numa questão normal, uma solução normal? Porque aumenta a agitação das moléculas, aumenta a energia cinética. Se aumenta a energia cinética, a movimentação das moléculas, está batendo mais nas paredes, está aumentando a pressão. Então aumenta a temperatura, aumenta a pressão, não é? Não é assim que você faz com a panela de pressão? Lembra de ontem? Aumentar a temperatura, aumenta a pressão dentro da panela. Esse é o comportamento normal. Vamos lá, marca a alternativa correta. As curvas 1 e 2 em ambos os diagramas correspondem à transição de fase líquido-vapor, vapor-sólido, respectivamente. Vocês responderam essa questão no chat? Eu não vi. Alternativa? Quase ninguém, hein? Ixi, estão com medo já? Vamos lá, hein? As curvas com os números 1 e 2. Vamos analisar. Primeiro, a curva 1, galera, corresponde à transição do quê? A curva 1 corresponde à transição de líquido e vapor? Não, né? Aqui nós podemos ter uma transição entre sólido e líquido, tá? Ou entre líquido e sólido. Não entre líquido e vapor. Então aqui já está errado, tá? E a curva 2 é uma transição entre líquido e vapor. Entre vapor e líquido. Não entre vapor e sólido. Tá trocado. Ó a palavra, respectivamente. Ok? B. Os pontos em T... Aqui, os pontos em T, marcados em ambos os diagramas, são conhecidos como pontos críticos? Claro que não, ponto triplo, né? Ponto triplo, ponto crítico aqui nessa ponta. Tá errado. Letra C. No primeiro diagrama é característica de substância cujo volume diminui na fusão e aumenta na solidificação. Uma diminuição na pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão. Específico, hein? E aí, tá certo ou tá errado? Primeira coisa, tá? Substância cujo volume diminui na fusão. O que é fusão? Gelo saindo para líquido. No comportamento anômalo da água, eu saio de um cristal indo por uma molécula que começa a deslizar sobre a outra. Então é clássico. O sólido tem um volume maior que o líquido. É aquela famosa imagem da lista de fixação. Lembra que a gente fez ontem? Que você tinha que ver? Sólido bem organizado, gasoso mais espalhado, líquido mais colado. Então o volume diminui, né? No comportamento anômalo, que é o caso do gráfico 1. Ele diz, uma diminuição da pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão. Renato, se eu não entendi, o que eu faço? Eu vou para o gráfico e vou tentar ler isso no gráfico. Vamos lá. Eu vou traçar aqui umas linhas junto com vocês, tá? Bom, eu vou trazer aqui uma linha para cá e, olha só, vou trazer uma linha aqui, aqui e uma linha aqui, tá? Aí eu vou trazer uma outra linha aqui e uma outra linha aqui. Aí aqui eu vou colocar 0 graus e aqui eu vou colocar 4 graus, tá? Menos 4 graus. Aqui eu vou colocar, sei lá, 1 atm e aqui eu vou colocar 5 atm. Agora me diz o seguinte, olha só. A 1 atm e a 0 graus, a minha pressão é 1 atm. Ao reduzir a temperatura, a minha pressão se tornou 5 atm. Eu estou reduzindo a temperatura e a pressão está aumentando, não é? Como é que se chama esse ponto aqui? Ponto de fusão. Por que ponto de fusão? Porque é o ponto onde eu saio do líquido, do sólido e torno líquido. Esse é o ponto de fusão, não é? Faz sentido para vocês? Agora, olha só a afirmativa. Vamos ver se ela está certa? Uma diminuição da pressão resulta em aumento da temperatura de fusão. Qual que é a temperatura de fusão aqui? A 5 atm, a temperatura de fusão é menos 4. Ao reduzir a pressão para 1 atm, eu aumentei a temperatura de fusão para 0 graus. Tá vendo que o gráfico provou a afirmativa? Específico? Tranquilo? Deu para entender? Correta. D. O segundo diagrama é característica de substância cujo volume diminui na fusão e aumenta na solidificação? Não. O segundo gráfico é o contrário, tá? O volume ele vai aumentar, né, quando a gente estiver fazendo a fusão, né? Ele diminui na solidificação. Uma substância comum, né, normal, a gente percebe isso. Né? Conforme a gente vai trazendo ela para o estado sólido, ela vai diminuindo o seu volume. Renato, me dá um exemplo
ouro, né? Digamos que eu tenho lá um líquido, aí eu começo a fazer uma liga metálica, solidificar. Você entende que fica um cubinho pequeno, bem fechadinho ali, as moléculas bem apertadas, né? O metal. Aí depois quando derrete ele ocupa mais espaço, porque ocupa mais volume. Esse é o comportamento normal, tá certo? Então tá errado. O ponto crítico indica a temperatura em que a substância sofre fusão? Não, o ponto crítico é o ponto onde o fluido não consegue mais se liquefazer sem a gente pegar e reduzir a sua temperatura. Tem que estar memorizada a resposta à ponta da língua, né? O ponto crítico é o ponto de transição entre vapor e gás, onde eu não consigo mais, olha só, né, fazer com que ele volte a se tornar líquido sem reduzir a temperatura dele. Somente aumentando a pressão eu não consigo mais, tá?